Questão 2. Os sensores são dispositivos capazes de detectar/captar ações ou estímulos externos para que o robô ou dispositivo responda em consequência desse estímulo. Para explicar o funcionamento de um encoder, uma bandeira foi posicionada em cada um dos dois discos dentados que formam a engrenagem de um robô, como mostrado na figura ao lado, que no nosso caso aqui está embaixo. Os dois discos são exatamente iguais, inclusive os dentes de cada um deles. Ao girarmos a engrenagem, é evidente que as bandeiras mudem de posição. Das alternativas abaixo, qual representa corretamente a nova posição das bandeiras após o movimento das engrenagens. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é qual o padrão de movimento. Então vamos lá, analisando aqui essa engrenagem primeiro, essa engrenagem da esquerda. Vamos supor que ela se movimente no sentido horário, ou seja, se movimente nesse sentido aqui. Os pontos de contato dela vão meio que empurrar a engrenagem 2, a engrenagem da direita para baixo. Então ela vai fazer esse movimento aqui, que é justamente um movimento no sentido anti-horário. Então essa daqui, ela se movimenta no sentido horário. Digamos aqui, caso ela se movimente no sentido horário, essa daqui da direita se movimenta no anti-horário. E vice-versa. Se essa daqui se movimentasse no anti-horário, a da direita se movimentaria no horário. Mas vamos lá. Agora que a gente já sabe qual é esse padrão de movimento, é só a gente simular qual movimento uma das duas engrenagens precisaria fazer para atingir uma dessas posições que a gente tem aqui na alternativa e ver se a posição da engrenagem do lado de fato corresponde. Então vamos testar aqui primeiro para A. Então aqui no caso da A gente percebe que ela teria que fazer esse movimento. O gancho está aqui, ele teria que fazer um movimento aqui nesse sentido, no sentido anti-horário. Então se ele se movimenta no sentido anti-horário, a da direita vai se movimentar no sentido horário. Então, a partir do momento que ela faz esse movimento, a da direita que está aqui, ela vai fazer esse movimento. Então, vamos supor o seguinte. Ela se movimenta aqui primeiro nesses 90 graus, então ela para aqui. A da direita, por consequência, também vai fazer esse mesmo movimento, 90 graus para o sentido horário. Aí depois dela fazer esse movimento, ela faz esse movimento daqui. Ou seja, ela veio 90 graus como se fosse um movimento parcial e agora ela chega nesse ponto aqui final. A partir desse momento, então a engrenagem da direita ela vai fazer a mesma quantidade de movimento, ou seja, ela vai girar essa mesma quantidade de graus, já que eles têm a mesma quantidade de dentes, só que dessa vez no sentido horário. Então ela que está aqui, ela vai fazer esse movimento e vai parar aqui. Ou seja, a engrenagem aqui, uma bandeira apontando para cá e outra para cá. Que é justamente, de fato, esse mesmo movimento que a gente encontra aqui na alternativa A, que a gente já viu, então, que é a resposta correta da questão 2. Mas vamos dar uma olhada também, porque as outras são falsas. Então, a letra B, ela mostra aqui esse mesmo padrão de movimento, só que a engrenagem B, ela pararia nessa mesma posição, que foi algo que a gente já viu que não ocorre. Pela mesma explicação de por que A é certa. Mesma coisa na C. Veja que aqui a engrenagem da esquerda, ela está na mesma posição do caso A. Então, como a gente já analisou esse evento e viu que a engrenagem da direita ela para nessa posição, a C também é falsa. E pelo mesmo motivo, a D também é falsa e a E também é falsa. Então, nesse caso, a resposta da questão 2 é a letra